As alterações climáticas causadas pelo aquecimento global têm gerado padrões climáticos extremos, como mudanças abruptas de temperatura. Além de representar um alerta às autoridades, a instabilidade também afeta a saúde da população. No Alesp Cidadania de hoje, vamos conversar sobre a conexão entre as mudanças climáticas e a nossa saúde biológica com a doutora Cristiane Romano, ela que é especialista em comunicação, em voz e doutora em expressividade. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, né? É um prazer enorme vir falar sobre um tema que é tão importante e que hoje a gente falava sobre isso antes, que poderia acontecer, e hoje nós estamos vivendo essa realidade. Exatamente, até um pouco antes, né, do que algumas projeções diziam pra gente, então até mostra a urgência da gente estar discutindo esse tipo de tema, né, doutora? Eu queria te perguntar, te pedir para começar explicando, já aqui no início do nosso programa, como que esses padrões extremos, eles têm afetado a nossa saúde. A senhora é especialista, né, em voz. Tem ali uma parte, a gente sempre fala quando tem essa troca de temperatura, as pessoas começam a tossir um pouquinho mais, a espirrar, então, de fato, a garganta acaba sendo o primeiro lugar que é afetado? Sim, na verdade são as vias aéreas superiores. Não, então vamos imaginar o seguinte: quando nós respiramos pelo nariz, e eu até gosto muito de dizer isso, que a gente tem o nariz não é à toa, né? Deus é tão poderoso, tão importante que ele colocou, né, fez a nossa anatomia com objetivo. O nariz, ele tem uma função que é umidificar, aquecer e limpar o ar. Então, quando, por exemplo, o tempo está seco e a pessoa começa a inspirar muita toxinas, esse ar seco, aí começa a respirar pela boca. Então imagina, não usa o nariz, ou seja, já não aquece, não umidifica esse ar também. E aí vamos imaginar que a pessoa fica de boca aberta para dormir, ou em momentos que ela está ali no lazer, ou até mesmo falando. E ali vai ressecar as pregas vocais, que são as cordas vocais popularmente chamadas. E com isso, você começa a ter ali vamos colocar uma voz ressecada, uma prega vocal ressecada, a emissão dos fonemas fica mais difícil. Aí, eu mesmo hoje estou um pouquinho com essa alteração climática aqui, porque minha cidade está muito seco. Então, isso faz com que nós ficamos ou roucos, ou às vezes muita gente pode vir a ter a rinite, a sinusite, enfim, várias questões. Então, a primeira questão ali que realmente atrapalha é porque nós passamos a não respirar pelo nariz, porque vai haver ali uma infecção ou acúmulo de muita secreção devido a essas questões, e com isso altera várias outras, né? Um exemplo disso, a criança. Nessa época, você pode ver que os hospitais, os pediatras estão lotados. Eu falo nessa época, vou até corrigir a minha fala. Hoje em dia não tem nem mais época, né? Claro que no inverno é pior, mas nós estamos num momento em que os pediatras, a maior queixa é essa, porque a criança, ela não tem como a gente, né? Nós adultos. Você, como apresentadora, você vai, por exemplo, saber que está um tempo mais seco, você vai tomar mais água, e você vai usar o soro, depois nós vamos falar sobre isso, mas antes de tudo isso, infelizmente, o primeiro passo, o primeiro local que afeta é as vias aéreas superiores, e com isso vai afetando toda a parte estrutural mesmo da emissão da voz, né? A emissão dos fonemas. Eu queria até aproveitar um trecho da sua fala, né, que a senhora diz que não tem mais época. E, de fato, a gente tem percebido que a cada semana, a cada dia, a temperatura muda. A gente tem épocas aí de calorão de 34 graus, algumas cidades, algumas capitais batendo essa temperatura. E aí, pensando nisso, a minha dúvida é em relação até ao uso de ar-condicionado, porque a gente está numa temperatura muito quente, aí entra no carro, liga o ar-condicionado, chega no escritório, o escritório está com o ar-condicionado ligado. Quem tem em casa ar-condicionado ou até um ventilador, já coloca e fica ali na frente do ventilador, né? Isso também contribui para atrapalhar todo esse cenário que você disse pra gente, né? De ressecamento e também de uma certa forma machucando as pregas, as cordas vocais? Isso. Bem colocado, Nani. O ar-condicionado, ele é um vilão, tá? Ele é maravilhoso, mas o que que eu digo?
não dá para viver sem hoje, porque realmente é o que você disse, a gente está no estúdio, eu no instituto, aqui eu estou em casa, mas geralmente o instituto é quente, né? Vamos supor, o ambiente está muito quente, você não pode deixar sem ar, porque as pessoas não dão conta. Aí vamos lá, vamos imaginar o seguinte: o ar é a mesma coisa, só que o ar tem dois agravantes. Se ele não estiver com a manutenção em dia, pronto, já está errado, porque além do ressecamento ali, porque isso resfria e você fica o tempo todo respirando e o ar, ele não tem a umidificação do ambiente, por isso que é importante quando o ambiente tem ar condicionado, eu gosto muito de usar o umidificador. Não precisam usar ele o dia todo, mas deixa ligado alguns momentos, porque ali já você consegue, por exemplo, umidificar aquele ambiente. Esse é um ponto. Então, ar-condicionado no carro. Entrou no carro, está muito quente, espera, abre todas as janelas primeiro. E depois você liga, ou liga aquele ar frio, sabe aquele ar que é só ventilação, para depois você ligar. Porque sim, pode ter o choque térmico. E às vezes tem pessoas que causam paralisia, mas isso tem estudos aí, tem a porcentagem. Nós não vamos entrar nesse aspecto, mas vamos pensar na voz, vamos pensar no dia a dia. Se a gente pensar se você está quente e vai para um lugar frio, de repente, essa mudança brusca de temperatura faz com que sua voz fique mais rouca, ou você começa a ter ali, como eu disse, a secreção vai acumulando. Então, com isso, realmente, são algumas estratégias. Outro detalhe, quando você está no ar-condicionado, olha só, isso aqui que eu vou falar agora, talvez pode assustar um pouquinho, mas vai ajudar muitas pessoas. Se você tem ali, a gente faz um cálculo, uma média de 0,5 vezes o seu peso do corpo para você tomar água, tá? Em ambientes secos e com ar-condicionado, vamos imaginar que esse cálculo deu 3 litros de água para pessoa. Ela tem que dobrar. Olha Nossa. só. Porque, É olha bastante quanto água, hein? eu brinco assim, por exemplo, quando estou atendendo um paciente, a gente sente até, você quando está no ar-condicionado, você sente essa Sim. necessidade, porque ali não é que você vai tomar de uma vez, mas em golinhos, vai tomando em golinhos, porque ali você consegue, pelo menos, a umidificar a região da cavidade bucal. Com isso, né, vai fazer também uma umidificação também ali da região das pregas vocais, claro, não passa por ela, mas hidrata. Toda vez que você hidrata seu corpo, você está hidratando o músculo da prega vocal. Então, eu coloco esse número porque todos os meus clientes, pacientes ou pessoas que eu oriento aqui, né, nas redes sociais ou nas entrevistas, a pessoa assusta, mas depois ela faz o teste. É impressionante como melhora, tá? Porque ali você tem aí uma facilidade maior. E aí é outra indicador de que você tá com as pregas vocais e né, você tá realmente ali hidratado, é a cor da sua urina, né? Então, ali ela tem que estar mais para transparente. Então, isso mostra outra coisa, a mão, tá? As suas mãos, quando você está, por exemplo, com ressecamento, você percebe, mesmo passando creme, você vai perceber que você está ali ressecado. Então, quer dizer, isso mostra que é uma desidratação. Isso ocorre também pelo ar-condicionado. Então, a gente vai utilizar estratégias, porque hoje, Nani, a gente vive num momento em que a gente está em ambientes extremamente agressores e não tem como mais sair disso, sabe? É algo que a gente ficou num momento que a gente vai ter que usar estratégias. Antes até da gente falar um pouquinho dessas estratégias, né? A senhora falava sobre essa questão das mãos, eu estava olhando aqui as minhas para ver se elas estão secas, mas antes da gente Vamos partir para essa dar. parte, as minhas não, as minhas estão boas, então eu acho que eu estou bem hidratada Maravilha. nesses últimos dias. Eu queria até, Ótimo. me surgiu uma dúvida a respeito do ventilador, né? Porque a gente falou muito do ar-condicionado, nós mulheres temos sempre aquele debate sobre dormir ou não de cabelo molhado, esse tipo de coisa, estar também exposto a um ventilador ali na velocidade máxima também podem prejudicar? Ótimo. O ventilador, ele também tá também tirando a umidificação do ar.
Aí, se você usar o ventilador, qual que é a opção? Tem pessoas, tá, gente, que vai utilizar o ventilador e não vai acontecer nada. Mas quando tem pessoas que têm uma propensão, talvez já é uma pessoa que tem ali algumas alergias, ou já tem ali já um processo ali que precisa. Eu falo o seguinte, a pessoa fala assim para mim, eu usei o ventilador uma vez, eu já acordei rouca, já acordei com muita secreção, com ressecamento, é porque usou em cima do rosto também, tá? Qual que é a sugestão? Você pode colocar que não fique de frente para você. Fique, por exemplo, de uma forma. O de teto já é mais complicado, mas aí você pode colocar ele para cima. E tenta ver uma forma que você usa um primeiro momento, ou né, deixa o quarto ali um tempo ali ventilando, depois deixa até o momento que você puder, mas dormir a noite inteira vai sim alterar a sua voz, vai alterar o ressecamento, né, a hidratação. Outro ponto do ventilador é a questão da. Vamos imaginar o seguinte: você tá no ventilador ali, também secou. Então, outro ponto que a gente pode fazer é colocar o umidificador. Mas o ideal é colocar das pernas para baixo, por exemplo, não atingir a parte superior, porque quando atinge a parte superior, isso realmente tem essa questão, né? Então é importante a gente observar isso atentamente. Tá? Então, o ventilador ele faz o mesmo processo do ar. No entanto, do ar a gente tem o controle de temperatura. O ventilador já tem a questão mais do ventilar ali, que deixa o tempo bem seco. Né? De uma forma bem resumida, a gente precisa trabalhar esse ponto aí, tá? Bom, até agora voltando naquele assunto, né, na questão dos tratamentos, a senhora falou da questão de passar, por exemplo, passando hidratante na mão, às vezes dá ali aquela sensação de que a mão já está um pouquinho mais hidratada, mas no final das contas o corpo não está hidratado, acaba mascarando um pouco. Então, quais são os tratamentos? Ou, enfim, a senhora falou muito sobre beber água, né? Quais são aí as formas de diminuir esses efeitos de períodos secos, de períodos quentes, que são mais indicadas? Olha só, o primeiro ponto importante, vamos pensar o seguinte, que agora, como que estamos vivendo um momento de mudanças climáticas, então realmente a parte sazonal pode ser que você não consegue ter esse controle, tá? Então, o que que você pode fazer? Você vai começar a se perceber. Começa tomando, faz esse cálculo, né, de 0,5 vezes a quantidade de água, que são essa estratégia, e aí coloca um pouco mais. Para quê? Se você sentir que ele já hidratou, que você falou, e essa percepção, né, por exemplo, a minha percepção hoje é que parece que está desidratado, que talvez eu vou resfriar, mas assim aqui mudou a temperatura, mas você tem algumas regiões que são mais, por exemplo, muito mais secas, né? Vamos lá, São Paulo. São Paulo é extremamente uma região, depende principalmente da capital, e tem alguns locais também, que é quente e seco. Então, com isso, quando você vai, já sabe que você vai para esse local, o que que você vai fazer? Você vai tomar bastante água, você vai já. Eu gosto de uma questão que é bem bacana, que é a questão do soro levado, inalado. Então, por exemplo, você pode deixar uma garrafinha pequena de soro fisiológico, aquele soro fisiológico natural, e colocar na sua bolsa. E sempre você. Tem gente que usa com a seringa, pode ser usado com a seringa, você pega uma seringa de 5 ml, enche de soro e vai lavar o nariz à noite. Mas na rua, não tem como. Então você coloca na sua bolsa, principalmente quem é uma pessoa que usa a voz profissionalmente. Né? Como você, Nani, como eu que sou também palestrante, como os palestrantes, como pessoas. E aí aquele soro, você vai pegar, vai tampar uma narina, vai jogar, vai tampar outra, vai jogar. Esse é maravilhoso, tá? Então a água, o soro, se atentar. Estou num ambiente mais que eu vou ministrar uma palestra, eu vou fazer uma entrevista num ambiente com ar-condicionado, ou vou para um lugar, né? Vou colocar Brasília, um lugar que toda vez que eu vou eu sinto a diferença. O que que vocês vão fazer? Comprem ou tenha ali o inalador portátil. E aí você vai colocar o soro fisiológico no inalador
e vai usar por 10 minutos. Ele é portátil, gente, então dá para fazer até se você for de ônibus, for de avião, ou se você estiver no hotel, você vai carregar e vai fazer aquela inalação ali. Gente, isso é algo surreal. A diferença é muito grande. Então, a gente vai fazer esses ambientes, fazer dessa forma. Esfria bem o quarto, né, se você for dormir, e depois você programa para desligar o ar, ou faça uma forma ali, para não ser a noite toda, porque talvez nem é necessário a noite toda, sabe? Enfim, então isso é para quem usa a voz, tá? Agora, quem tem um uso constante, não sei se eu respondi a sua pergunta, temos outras estratégias também, tá? Que aí já ajuda também bastante, que é feito limpeza, que é a maçã, e você pode colocá-la como um alimento ali, que você tenha sempre na sua bolsa, para poder, não só para hidratar, mas para limpar as pregas vocais, porque, como eu disse, com o acesso de muco, né, de secreção, vai descer para a prega vocal, porque a nossa anatomia aqui, ó, quando a gente vai, por exemplo, imagina o seguinte, é tudo ligado, tá? Ouvido, nariz, garganta, por isso que quando inflama alguma coisa, pode ser que se inflamar o ouvido, você vai, nossa, eu estou com dor de ouvido, mas eu também estou com uma secreção. Será que é ouvido? Será que é. Então é tudo ligado. Aí por isso da importância da gente entender o seguinte, que nas pregas vocais o acúmulo de muco faz com que um movimento delas não aconteça. Por isso é tão importante a gente pensar muito nessa questão hoje climática, né, de diminuir o uso ali de determinadas substâncias e determinadas situações que te levam a isso. Até pensando nisso que a senhora está falando para a gente, né? Nessa época aí, a gente teve recentemente aqui em São Paulo um clima muito seco que bateu recordes e a gente viu o umidificador de ambiente sumindo das prateleiras. Então, o umidificador, de fato, ele também ajuda nesse sentido de evitar esse ressecamento, de melhorar a nossa saúde, também ajuda? Muito, muito. Só que tem um certo, tem forma correta de usar, tá? Que é o seguinte, você não pode deixar virado para você diretamente. Então, por quê? Porque, imagina, tá o tempo todo saindo vaporzinho, aquele vapor vira água. Então, você pode ligar um determinado, por exemplo, numa noite, você pode ligar 2 horas e deixar ele contra a cama, né? Por exemplo, deixar de uma forma que ele vai umidificar o ar inteiro, não você. Então, às vezes, eu já vi muitas pessoas mandando foto, perguntando, é assim? E aí tá lá, a cama e o umidificador do lado. Não, não, não pode. É interessante, você pode até colocá-lo no chão ou colocar no lugar mais alto e deixar ligado 2 horas. Aí essas 2 horas o ambiente vai ficar úmido e aí pronto, tá? Vamos imaginar o seguinte, você vai fazer um show, vai fazer uma palestra, você é professor, ou você é uma pessoa que viaja muito e chegou no hotel. E lá tá muito seco e não tem um umidificador, né, gente? Nem sempre a gente vai estar com alguma coisa. Pega uma toalha, né, do hotel ali e coloca ela úmida do lado da sua cama, de algum lugar ali. É impressionante, Nani. Já aconteceu isso comigo, de chegar em algum lugar para ministrar uma palestra e tá os tempos secos, e eu falo, meu Deus, amanhã eu vou falar 12 horas, amanhã, e assim vai. Eu peguei a toalha, molhei e coloquei do lado. No outro dia, eu estou tentando lembrar, mas acho que foi em São Paulo. No outro dia, a toalha estava seca. É Olha isso. uma solução caseira, né? Praticamente, Aí praticamente não, uma eu solução brinquei caseira. total, porque a gente, se caso, né, o modificador sumido não tem agora, por isso que a gente tem que agora, que esse momento que eu falo, por isso que as pessoas têm que ficar atentas às reportagens, ao que a gente ouve aí das mudanças climáticas. O povo, às vezes as pessoas falam assim, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas não aprofundam. E aprofundando, você vai ter na sua casa um modificador, um inalador portátil, ou inalador, um soro fisiológico. O soro fisiológico, gente, ele é uso diário, de manhã e à noite. À noite, lavar para as vias aéreas ficarem livres e com isso, né, também a prega vocal. E de dia, para aqueles momentos ali que você percebe que tá seco. E o umidificador pode ser o caseiro, como eu acabei de dizer aí, que se caso você não tiver, né, e não tiver uma condição ali naquele momento, até já eu fiz o teste da toalha, já vi pessoas fazendo com um balde também de água do lado, mas esse da toalha para mim foi incrível, porque eu falei, como que eu vou fazer agora nesse momento?
E por mais que você seja especialista, em uma hora dessa, eu brinco assim, só Deus, né? Mas aí deu certo. No outro dia acordei bem, fiz o aquecimento vocal, outra coisa muito importante. Não sei se está nas suas perguntas, eu estou falando aqui, Está mas sim, pode falar, por favor. nossa, ótimo, ótimo. O aquecimento vocal juntamente, porque não adianta, por exemplo, tá ali, eu fiz, estou hidratada, e aí eu tenho que vamos pensar o seguinte, as pregas vocais, elas estão nessa posição no pescoço, tá? Aqui. Elas têm que fazer isso aqui, ela tem que abrir e fechar. Quando nós vamos utilizar muito a voz, e isso agora, gente, eu vou até falar uma coisa, é independente da profissão, que hoje todo mundo utiliza muito a voz e o tempo seco também. O que que é importante? Você fazer um alongamento e uma preparação da musculatura. Então, existem exercícios que a gente faz de aquecimento. Muito cuidado, outra coisa que eu vou falar também. Eu nem vou trazer exercícios aqui, porque seria uma irresponsabilidade minha. Então, por quê? Porque quando a gente fala de exercício vocal, às vezes na internet, às vezes até mesmo em outros locais, as pessoas ensinam esse exercício. Mas o aquecimento, vai de encontro com a atividade, com o tipo de respiração. Se a respiração ela é costodiafragmática, que é a certa, né? Que é a respiração, vocês não estão vendo o meu abdômen, mas que acontece aqui no abdômen, não aqui, ó. A costodiafragmática, ela não pode fazer esse movimento aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, olha só, eu faço toda uma rigidez da musculatura. Ó, a voz também não sai. Quando eu venho para cá, respiração correta, o não movimento, ó. Então, eu tenho que pensar no aquecimento com uma respiração correta, juntamente com uma questão muito importante, que é alongar a musculatura, entender como que é essa musculatura, que aí vem uma anamnese, né, várias perguntas para entender como que você lida com a voz, o que que acontece, aí sim a gente faz. Não existe um protocolo de aquecimento, desaquecimento feito para qualquer pessoa. Eu tenho recebo muito no meu direct. Ah, professora, você podia fazer um vídeo de aquecimento e desaquecimento. Eu falo, olha, cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho aquecimento para o canto, eu tenho aquecimento para palestras. Claro, você pode fazer alguns vibratórios, você pode subir tom, mas imagina se essa pessoa faz exercício errado. Já ocorreu o caso da pessoa fazer exercício errado e causar nódulos, que é aqueles calinhos ali que faz a voz ficar rouca. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, sabe, hoje. Então, o mais importante é você hidratar, comer a maçã, evitar alimentos ácidos. Eu brinco assim, né? Hoje as pessoas ensinam muito. Vamos fazer o shot em jejum Uhum. para emagrecer. Tá bom. Se você tiver um refluxo, acabou a É. sua prega vocal. Então, quer dizer, tudo hoje é muita receitinha, né? Faz isso, faz aquilo. E, na verdade, nós temos que ter um raciocínio clínico. Eu, como fonoaudiólogo, especialista em voz, o raciocínio clínico é o seguinte, olha, até vários casos de problemas vocais acontece também por ingestão de alimentos ácidos e a pessoa não poder comer aquilo ali. Ou tem uma forma, né, de alimentar. Por exemplo, vai dormir, vamos alimentar-se 2 horas antes, alimentos pesados. Eu sei que não é muito fácil, sabe, Nani? Até quem é profissional da voz, cantor, porque já chega às vezes, do show, 2 horas da manhã e tá com fome, tá? Mas tem uma dica bacana que eu vou dar aqui agora, se tiver cantores, pessoas da área da voz. Um carboidrato bom antes de falar e um carboidrato pós. Então, isso já é uma ótima questão ali, juntamente com o aquecimento vocal. Então, faz aquecimento vocal, faz alongamento de corpo e vem ali com carboidrato bom. Por que carboidrato bom? Claro, se você não gosta, ou se não existe ali, por exemplo, naquele momento ali um carboidrato que seria, pode ser maçã, que é uma fruta, mas eu acho ela ainda muito pouca caloria para você ingerir, se você vai falar horas. Então, antes de falar, algo integral, ou uma tapioca, mas algo que tem ali carboidrato. Tem até cantores que tomam, tomam, né? Existe ali uma forma de você tomar esse carboidrato. Particularmente, eu gosto do alimento mesmo. O alimento, você pode fazer o que você quer, a forma que você quiser. Então, carboidrato antes e proteína pós. E se você usa proteína pós, você dá, é o músculo. É a mesma coisa de academia. Então, é muito importante. E aí, tem que perceber também se você tem ali intolerância à lactose, ou se você percebe que quando você usa algum lácteo,
que é chocolate, queijo, o leite, e a sua secreção aumenta, né? Quer dizer, ali você sente que você vai engolir, parece que ela fica espessa. Ou você tira a lactose por 15 dias. Se em 15 dias, se você tinha muita rinite, ou estava rouco, ou sentia mal-estar, e tirou por 15 dias, aí você fala, alguma coisa eu tenho. Aí, lógico, vai procurar um médico para ver se você tem intolerância e tudo. Então, tudo isso, então, a gente tá vendo que nós somos um sistema, não é só aqui, né? São vários fatores que faz com que nós, não, para a gente não perder a nossa voz, para nós conseguirmos também até o final fazer a nossa missão, seja ela qual a sua, porque hoje o que eu tenho visto a incidência de incidência de problemas vocais em professores atinge mais de 65%. É muito alto esse número. E por quê? Porque não faz aquecimento, às vezes as salas de aulas muito quente, aí usa o ventilador. Então, tem isso também, tá? Então, a gente tem ali um ambiente e todo um processo que não ajuda. Aí, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que se ajudar. Exatamente. Para a gente caminhar aqui para o final do nosso programa, doutora, a gente teve recentemente aqui em São Paulo um decreto que instituiu a política estadual de mudanças climáticas, e dentro desse decreto tem ali um comitê das mudanças climáticas que vai acompanhar todas as políticas públicas, tem ali uma série de funções, inclusive são participantes da sociedade civil que fazem parte desse comitê. Então eu queria saber, pensando nisso tudo que a senhora trouxe para a gente, na sua experiência, qual que deve ser a prioridade desse grupo, o que eles devem ficar atentos, pensando na sua área? Olha, bacana demais essa pergunta, eu amei. Olha, meu sonho, e acredito que é o sonho de muitos fonos, muitas pessoas da área de saúde, é o seguinte: o que que faz nós estarmos aqui hoje? A educação. Então, uma das profissões que mais sofrem e que não tem esse apoio, falam-se que tem um projeto de trabalho vocal, mas é um projeto online, pelo menos aqui em Minas Gerais é assim. E aí, o que que a cada dia eu recebo problemas vocais em professores. Então, quando pensa-se nisso, vamos pensar então nos profissionais da voz, tá? Vamos primeiro pegar, porque como a gente, são muitas ações, ajude os professores. Tenha um fonoaudiólogo, especialista em voz, de preferência, porque ele tem que, realmente, né, hoje a gente está se especializando cada vez mais, mas ter fonoaudiólogos ajudando esses professores. Primeiro que o custo é muito menor. Por quê? Porque hoje, com o afastamento do professor da rede pública, o que acontece? Ele tem que fazer não existe desvio de função, pelo menos aqui em Minas Gerais, no estado não tem. Então, ele ou é afastado ou ele é aposentado. E a partir daí, o que acontece? Vai haver ali um custo a mais. Então, não é melhor prevenir? Trazer alguém que trabalhe o treinamento vocal. Quem que é esse especialista? O fonoaudiólogo, especialista em voz. E fazendo isso, acredito que vai ajudar muito, porque já vai conscientizar a população. Outro ponto, palestras de qualidade mesmo de vida, palestras que abranjam isso para todo mundo, para as pessoas, porque as pessoas não entendem, não sabem. Então, com isso, é muito importante que tenha essa conscientização da população e de todos. Eu creio muito nisso. Se fizer algo nesse sentido, vai ajudar bastante. Doutora Cristiane Romano, muito obrigada pela sua participação aqui no Alesp Cidadania, tirando aí essas dúvidas, também falando um pouquinho mais para a gente entender os problemas, né, das mudanças climáticas, tudo isso que a gente tem observado de aumento da temperatura, também temperaturas cada vez mais secas, e que infelizmente isso deve ser aí uma tendência para o futuro. A gente vai ter que aprender a conviver com isso enquanto as autoridades mundiais tentam reverter esse problema. Então, obrigada por participar aqui com a gente do Alesp Cidadania. Eu que agradeço, foi ótimo. Muito obrigada. Esse foi então o Alesp Cidadania de hoje com a Cristiane Romano, ela que é especialista em comunicação, em voz e doutora em expressividade. A gente volta no próximo Alesp Cidadania.